Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é motivo de alegria estarmos aqui nesta noite reunidos para juntos adorarmos ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a curvar sua cabeça e vamos juntos fazer uma oração. Senhor meu Deus e Pai, graça te damos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para louvar, para engrandecer o teu santo nome, para dizer que tu és o nosso Deus, o nosso Pai, que tudo, Senhor, está no controle das tuas mãos. Pai, nós te convidamos a estar presente neste momento de adoração, de louvor, de aprendizado da tua palavra, que o Senhor fique conosco, trazendo, ó Pai, uma palavra aos nossos corações, que cada louvor que seja entoado nesta noite seja para a honra e glória do teu santo nome. Pai amado, faz o teu milagre em nossas vidas, que o Senhor venha derramar do teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós te convidamos, Senhor, a estar conosco, que o Senhor venha reinar, Senhor, em cada lar, em cada vida, aonde essa palavra, Senhor, venha alcançar. Que o teu Espírito Santo possa trazer a cada um de nós um renovo, possa renovar a nossa esperança, a nossa fé, que nós venhamos a cada dia, Senhor, buscarmos a tua face e glorificar e exaltar ao Senhor, que és o único e suficiente Deus, fiel e Salvador de nossas vidas. Te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Também gostaria de deixarmos para a nossa meditação uma parte da palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, de número 24, que diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, do mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém, queridos? Que nessa noite nós venhamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor e que Ele venha se fazer presente em cada lar, em cada vida, nesta noite. Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. 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 O Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Vamos louvar o Senhor. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e no vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele
ensinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito, Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito, pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito, Deus. Que o Senhor continue abençoando a minha família e a tua família. Amém? Amém. A paz do Senhor, amados. Queremos saudar a todos nesta paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Hoje é mais um culto da palavra viva. Vamos iniciar com oração, pedindo para Deus que Ele dê a direção, em nome de Jesus. Pai eterno, Deus de infinito poder e glória, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Sou agradecida a ti, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade que tu tens me dado de estar fazendo alguma coisa para ti, Pai. Muito obrigada pelo teu amor, pela tua infinita graça, pela tua grande misericórdia. Somos tão pequenos, Pai, mas tu és grande, tu és poderoso, tu és um Deus que pode tudo, né? Então, toma o primeiro lugar nesta noite, toma a direção deste culto, vem abençoar os louvores, abençoar a tua palavra, vem tocar os corações nesta noite, Senhor, faz de cada coração terra fértil para que venha verdadeiramente receber a semente da tua palavra nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa nação, nosso país, os nossos governantes, Senhor, para que tu venhas dar direção para eles,
venha dar o temor, que o Senhor venha operar, Senhor, nesta nação. Que o Senhor não permita que eles venham fazer como eles desejam fazer, mas que tudo seja de acordo com a tua vontade, porque eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não tenho dúvidas, Senhor. O Senhor está no controle deste Brasil. Nós te pedimos por salvação, por libertação de almas, por vidas, Pai, que se rendam aos teus pés, que vidas venham descer à tua presença, Pai, e reconhecer que tu és Deus nos céus e na terra. Abençoa poderosamente, visita aqueles também, Pai, que se encontram enfermos. Deus, visita as UTIs, visita, Senhor, as enfermarias, todos aqueles que se encontram entubados, Pai. Tem misericórdia, chega na vida deles, Pai. E opera milagres, opera maravilhas. Só o Senhor pode fazer isso. E nós te pedimos, ó Deus, que tu chegues, Deus, nestas vidas que têm sido atingidos por esse vírus que tem matado tantas pessoas, Pai. Chega, Pai, com a tua providência divina, dá um basta, dá um chega nessa situação, porque o poder é teu, nos céus e na terra. Tudo para ti é possível, Senhor. Nós também apresentamos os médicos que estão na linha de frente, enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Senhor, vem protegendo a cada um deles, Pai, livrando, guardando, Pai, no nome de Jesus. Nós também rogamos a Ti que Tu venha abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados, Senhor, que precisam levar o pão para o seu lar. Chega, meu Deus, com a Tua providência. Tu és o dono, Senhor, de todas as empresas, de tudo, Senhor. E Tu abres porta onde não existe portas. O Senhor tem poder para abrir. Em nome do Senhor Jesus, faz isso. Visita, Pai, estas vidas que estão desempregadas. Traz alento para eles, esperança. Que o Senhor é grande e poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Pai querido e eterno, apresentamos a Tua igreja a Ti, apresentamos o ministério, cada presbítero, cada diácono, cada auxiliar de trabalho, cada líder de departamento, Senhor. Fortalece, Senhor, esse ministério de uma maneira gloriosa, Senhor. Que venhamos cada dia, Senhor, acrescentar a fé através da Tua palavra em nossos corações, Senhor. Que o Senhor venha fazer isso em nossas vidas, no nome de Jesus. Que nada venha nos abater, mas que venhamos cada dia avançar mais, estar mais na Tua presença, diante de Ti, convictos, Senhor, que a batalha, ela está ganha pela fé, em nome de Jesus. Tu és um Deus que não perde batalha, Senhor, e nós confiamos em Ti. O nosso coração está posto em Ti, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós acreditamos na vitória do nosso Brasil. Em nome de Jesus, opera para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus querido e eterno, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, rogamos por cada membro, por cada congregado, por cada vida, Senhor, por cada um daqueles que Te adoram, que Te louvam, que Te engrandece. Visita aqueles que estão fracos na fé, que estão abatidos, desanimados, aqueles que estão angustiados, atribulados, aqueles que estão depressivos, Senhor. Visita e liberta para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Faz isto, Pai. Abençoa de maneira gloriosa o culto desta noite. Abençoa o Teu filho que irá trazer a mensagem nesta noite, Senhor. Que esta mensagem venha tocar os corações em nome de Jesus. Que vidas sejam transformadas, sejam libertas, sejam restauradas para a glória e para o Teu louvor.
Nós te pedimos isso, Senhor. Fala ao coração da tua igreja, fala ao coração do teu povo, anima o teu povo. Aqueles, Deus, que estão enfrentando lutas e batalhas, chega na vida deles com a tua providência divina. Se for enfermidade, que tu dê saúde. Se for porta de emprego, Senhor, que tu venha abrir. Senhor, se for desempregado, que possa ver a porta se abrindo para ele, Pai. Em nome de Jesus, faz assim, Deus, porque tu és poderoso. Tu és aquele que supre toda a necessidade dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, engrandecemos o teu nome, Senhor. Fica conosco hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, Jesus. Que cada um possa estar com seus ouvidos inclinados para esta palavra. Estar atento, porque Deus, Ele é aquele que fala. Ele fala através do louvor, Ele fala através da sua palavra. Ele fala através de um gesto, amados. Então, venhamos ficar atentos à voz do nosso Deus, que nesta noite quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Fique com Deus e a paz do Senhor. Amém? Em tempo de dificuldades e de muitas tempestades, eu desejo que a paz de Cristo Jesus esteja gloriosamente no seu coração. Amém? Nesta noite de doutrina, eu quero trazer uma palavra sobre soteriologia. É uma expressão grega que significa o estudo ou a doutrina da salvação. É um tema histórico, é um tema muito importante para a nossa vida, apesar de polêmico. E sendo assim, eu gostaria de dividi-lo em duas etapas. Desse encontro estaremos falando apenas sobre a metade e num encontro posterior estaremos falando sobre algumas questões a mais e completar este ciclo, tá certo? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Primeiramente o judeu e também o grego. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma forte impressão de que as duas palavras mais densas em todo o escopo do evangelho são as palavras Cristo e salvação. E Paulo diz aqui: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus. Ele é salvação para todo aquele que crê. Quando a gente estuda a doutrina da salvação à luz da Bíblia, quando a gente estuda a doutrina da salvação à luz da sua história, a gente se depara com 5 palavras ou 5 pontos fundamentais. Eu gostaria que você anotasse num papel, marcasse bem na sua cabeça, se pudesse. São 5 pontos cardeais dentro da doutrina da salvação. O primeiro ponto é a depravação total. O que significa isso, Isaías? Significa que pelo pecado de Adão, todos os homens foram contaminados e já nasceram desprovidos da glória de Deus. Já nascem como pecadores. Todo homem já nasce na condição de contaminados espiritualmente. Segundo ponto, livre-arbítrio sob a graça de Deus. O que significa isso? Se o homem já nasce como pecador, ele não tem condições de escolher a Cristo, de abraçar a fé. Não tem. Sendo assim, Deus derramou uma graça sobre todos os homens. Como a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, sobre todos os homens. E agora todos os homens têm condições de abraçar ou não a fé em Cristo Jesus. Isso é chamado livre-arbítrio sob a graça de Deus.
Mas há um terceiro ponto importante, que é a expiação universal. O que significa isso? Que Jesus Cristo morreu por todos os homens. Em outras palavras, que a morte de Jesus oportunizou a todas as pessoas que quiserem a salvação. Quarto ponto é a graça irresistível. Que significa isso? Que muitas pessoas caminham nas trevas e muitas vezes vão morrer, vão para o inferno, mas porque rejeitaram a graça de Deus, resistiram à graça do Senhor Jesus. Graça irresistível. E em quinto lugar, possibilidade de apostasia e perda da salvação. Isso significa, historicamente, que a pessoa que é salva em Cristo Jesus precisa vigiar, orar, e nessa vigilância vai perseverar. Mas há uma possibilidade dela apostatar a fé, sim, se não vigiar. E apostatando a fé permanentemente, ela perde a salvação que recebeu do Senhor Jesus gratuitamente. Isso se chama possibilidade de apostasia e perda da salvação. Existe uma corrente antiga, muito antiga, que dá sim a esses 5 pontos. Está entendendo? Ao primeiro ponto, depravação total, ela diz sim. Ao segundo ponto, livre-arbítrio sob a graça de Deus, ela diz sim. Ao terceiro ponto, expiação universal, ela diz sim. Quarto ponto, graça irresistível, ela diz sim. E quinto ponto, a possibilidade da perda da salvação ou da apostasia, ela diz sim. Esta ala do conhecimento cristão, esta corrente protestante, ela é a maior em todos os tempos. E ainda hoje, ela é defendida pela grande maioria dos teólogos e igrejas protestantes do mundo. Nós podemos chamar esta linha de pensamento o pensamento libertário. Mas há uma outra corrente, também antiga e bem antiga, que diz sim somente ao primeiro destes pontos, que o homem já nasce depravado espiritualmente. Diz sim somente ao primeiro destes pontos, mas aos demais diz não. Por exemplo, segundo ponto, que o homem tem um livre-arbítrio sob a graça de Deus. Essa segunda corrente diz que não. O homem não tem hoje livre-arbítrio, mas Deus que predeterminou uns para o céu e outros para o inferno. Terceiro ponto, a expiação universal. Ela diz não. Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas que chamaríamos de os eleitos. O outro ponto, a graça irresistível. Ela diz que não. A graça do Senhor Jesus, ninguém resiste. O homem não pode dizer não à graça do Senhor Jesus. E por último, a possibilidade de perda da salvação, ela também diz não. A pessoa que foi salva é salva para todo sempre. A questão é entender o que as Escrituras realmente nos diz. Nos séculos 16 e 17 foi quando essa discussão se acentuou. Foi uma discussão, uma divergência acirrada, principalmente na Europa. E por conta disso, há um grupo, deu-se o nome de os arminianos, em homenagem ao grande teólogo holandês do século XVI, Jacob Arminio. E ao outro grupo, deu-se o nome de calvinistas, em homenagem ao grande teólogo espanhol, mas que vivia na Suíça, o John Calvino. Mas na verdade, queridos, essa divergência de pensamento, ou este conflito entre esses dois pensamentos ditos cristãos, é muito antes do tempo de Armínio e de Calvino. Ele vem desde o século V da era cristã, desde os tempos de Agostinho. Agostinho, o bispo de Hipona, grande pai da igreja, um dos grandes e inteligentes líderes na história do cristianismo. Agostinho foi o primeiro pregador da doutrina determinista.
vamos chamar o pensamento libertário, que defende a doutrina do livre-arbítrio sob a graça de Deus. E vamos chamar de pensamento determinista, este segundo que eu falei, que defende que Deus é que determina todas as coisas e todas as pessoas, uma para o céu e outras para o inferno. Agostinho foi o primeiro no século V. Significa dizer que antes de Agostinho, nenhum dos pais da igreja defendiam uma coisa dessa natureza. O próprio João Calvino, que era extremamente determinista, ele diz no segundo livro das Institutas, capítulo 2 e o ponto 9, ele reconhece que antes de Agostinho, todos os pais da igreja pregavam contrários a este pensamento. Agostinho foi o primeiro a iniciar esta pregação. Infelizmente, depois de 400 anos da fé cristã, ela chegou bem atrasada, na verdade. E aí onde existe um mito que nós precisamos, de alguma forma, desmontar. Algumas pessoas ingenuamente, ou então por algum tipo de preconceito, talvez, dizem o seguinte: a fé determinista, a doutrina da predestinação incondicional, ela que é antiga, ela que é histórica, ela que vem desde o período da Reforma Protestante. Mas aí existe um grande equívoco da sua parte, mas um enorme equívoco. Primeiro, que este pensamento da doutrina da predestinação incondicional não surge com Calvino, surge desde o século V, com Agostinho de Hipona. E segundo, que o pensamento libertário da doutrina do livre-arbítrio sob a graça de Deus, ela não vem do tempo de Armínio, e ela vem antes ainda de Agostinho. Ela foi pregada por todos os pais da igreja antes de Agostinho. Então veja que, na verdade, é um equívoco muito grande do ponto de vista histórico. A igreja já tinha passado 400 anos proclamando a verdade de que Deus quer salvar a todos os homens e que eles precisam se arrepender dos seus pecados. Na verdade, há uma pergunta: por que Agostinho começou a pregar a doutrina determinista que Deus queria que uns fossem para o céu e outros para o inferno? No século V, no tempo de Agostinho, surgiu um monge britânico que chegou em Roma, na Itália, onde Agostinho vivia. E o Pelágio era o seu nome. Pelágio. Pelágio começou a pregar contra o primeiro dos pontos que eu falei, que todos os homens já nascem depravados. E Agostinho resolveu confrontá-lo, resistir àquela heresia. Agostinho estava certo, Pelágio estava equivocado. Pelágio dizia que o pecado de Adão não atingiu mais ninguém, só o próprio Adão, e que as pessoas não nascem contaminadas no pecado. E Agostinho começou a combater aquela heresia. Mas em filosofia e em teologia, nós temos uma coisa muito importante em que se bate. Cuidado para quando você for combater um erro, não levantar um outro erro. E Agostinho, naquela avidez de combater a heresia de Pelágio, para defender que os homens já nascem como pecadores, Agostinho estava certo nisso, mas ele resolveu abrir mão dos outros 4 pontos para facilitar na concepção dele o combate a Pelágio. Então Agostinho, depois de 400 anos de pregação da igreja em cima das Escrituras, depois de toda a sua vida também como pregador, Agostinho fez isso 5 anos antes da sua morte. Ele resolve abrir mão do 2º ponto, do 3º ponto, do 4º ponto e do 5º ponto, para que defendesse o primeiro ponto, que os homens já nascem em uma depravação total. Agostinho estava certo na defesa do primeiro ponto,
mas ele estava errado quando mudou de ideias, mudou de pensamento histórico e bíblico. Ele mudou e passou a pregar tudo contrário àquilo que as Escrituras nos dizem como os demais pontos da doutrina da salvação. E aí, neste conflito, Agostinho começou a pregar 4 coisas que, ao nosso ver e ao ver da igreja cristã antiga, eram heresias. Ele foi combater Pelágio e exagerou na dose. E aí surgem os merceleiros. Os merceleiros, ou os merselheses, eram homens da cidade de Marselha, na França, teólogos de altíssimo nível, que começaram a resistir à doutrina de Agostinho naquilo que ele estava errado. Os merselheses, eles combatiam Pelágio, na heresia de Pelágio, mas também eles combatiam Agostinho nos 4 pontos que Agostinho passou a negar. E nesse conflito, Agostinho com os merselheses, essa questão foi se avolumando, um grande conflito teológico, até que em 473 essa questão foi levada ao concílio de Arles, foi levada ao concílio de Lyon, na França, e os 4 pontos que Agostinho estava pregando a mais, eles foram condenados como heresia, e os merselheses foram tidos como verdadeiros na sua pregação. No início do próximo século, estas 4 questões a mais pregadas por Agostinho, elas foram levadas ao concílio de Orange, lá na Itália. E o que aconteceu? Também foram condenadas mais uma vez. A doutrina de que Deus quer salvar umas pessoas e outras não foi tida mais uma vez como herética. A doutrina de que a graça de Deus não pode ser resistida foi tida como herética. A doutrina de que a pessoa salva está salva para sempre foi tida mais uma vez como herética. No concílio de Arles, no concílio de Lyon e no concílio de Orange. Os seguidores de Agostinho, os líderes, tiveram que assinar uma retratação oficial. Senão eles seriam excomungados. Mas aí nós temos uma coisa que é muito importante. Não é verdade dizer-se, como algumas pessoas ousam dizer, que a igreja cristã sempre defendeu a doutrina da predestinação incondicional. Sempre defendeu o determinismo soteriológico. Não é verdade. Antes de Agostinho, a única coisa que se pregava é que a salvação Deus oferecia e queria para todos. Depois de Agostinho, imediatamente foi julgada, foi condenada e tida como posições heréticas. O conhecido livro, obra muito importante, que é Eleição e Perseverança, do Dr. Norman Seller, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que entre o século V de Agostinho e o século XVI, somente 2 grandes teólogos eram agostinianos. Um deles que era o Obais, grande pregador alemão, agostiniano, e o outro, John Smith, aliás, John Wycliffe, na Inglaterra do século XIV. E o doutor Norman Seller, ele diz que fora esses 2 grandes teólogos, a grande maioria dos teólogos, ao longo da Idade Média, não aceitavam a doutrina da predestinação incondicional. Mas aí nós temos uma coisa interessante. Como seria ou como ficou a doutrina da salvação quando chegou a Reforma Protestante? Como ficou? A Reforma Protestante começou oficialmente em 1517, com Martinho Lutero, com Filipe Melanchthon, o seu companheiro. E a igreja, que era cristã, havia se transformado numa igreja corrupta, católica, dita universal, mergulhada na idolatria, no simonismo, mergulhada na avareza, na corrupção. Martinho Lutero, Filipe Melanchthon, lá na Alemanha, século XVI,
investiram contra esta chamada igreja cristã que não tinha nada de Cristo. Eles investiram contra, pregaram contra todo tipo de coisas contrárias à palavra de Deus e de heresias. E para sermos precisos, Lutero e Melancton, eles trouxeram de volta a doutrina de Agostinho. Eles pregaram a doutrina determinista. Mas para sermos mais precisos ainda, uma coisa que pouca gente sabe. Em menos de 15 anos, os dois, Lutero e Melancton, desistiram do pensamento agostiniano e começaram a pregar contra aquele determinismo. Em 1530, Lutero escreveu a própria chamada Confissão de Augsburgo, lá na Alemanha, onde ele combate veementemente a doutrina da predestinação incondicional, onde ele combate veementemente o determinismo de Agostinho. Em 1533, ele escreve ao Conselho de Nuremberg, lá na Alemanha, onde ele combate ferozmente o determinismo de Agostinho. Em 1533, nós temos o grande sermão de Martinho Lutero, chamado Sermão do Domingo do Advento. Neste sermão, ele foi muito veemente, mostrando que havia desistido das suas ideias agostinianas. Meus queridos, se nós formos observar a história da igreja luterana até hoje, todas elas pregam a expiação universal. Todas as igrejas luteranas até hoje pregam, que muita gente não sabe, a graça irresistível. Todas as igrejas luteranas pregam até hoje a possibilidade de perda da salvação, desde que a pessoa apostate a fé em Cristo Jesus. E depois de Lutero? Depois de Lutero surgiu Calvino, na Suíça. Calvino realmente foi agostiniano, determinista até o último momento da sua vida. Calvino era extremamente radical. Para ele, Deus foi que determinou tudo, mesmo o mal. Para ele, para Calvino, a origem ou a causa do pecado está na vontade de Deus. É Deus que quer que os homens façam o que eles fazem. Foi Deus que determinou assim. Se você conhece as Escrituras, você vai entender que se isso fosse verdade, Deus não tem prazer naquilo que Ele mesmo determinou. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 1, versículo 13, que Deus é tão santo, Ele é tão puro, glórias a Ele, que Ele não consegue nem ver o mal, nem contemplar o mal. Este é o Deus das Escrituras. Mas diante deste determinismo tão bárbaro, antibíblico de João Calvino, permitam-me a expressão, surge no meio calvinista uma das maiores expressões do século XVI, início do século XVII. Jacó Arminio, que era holandês, pregador do Evangelho, extremamente conhecedor, pós-doutor em teologia, e ele que desiste da fé calvinista e percebe o grande erro, o grande absurdo, denuncia-o por detalhes. E aí surge um grande debate mais uma vez, muitas dissidências mais uma vez, mas o pensamento libertário mais uma vez sai vencedor. Até hoje nós podemos dizer que o pensamento libertário era o único, antes de Agostinho, era o único pensamento. E hoje é a maioria esmagadora dos teólogos e das igrejas protestantes no mundo inteiro. Mas eu quero concluir esta palavra dizendo que a história não é a maior referência para este assunto. A maior referência mesmo são as Escrituras. Louvado seja Deus. E eu quero sinceramente reconhecer que existem pontos nas Escrituras que nos passam uma impressão de que toda a Bíblia está errada. Existem alguns textos, poucos, mas existem, que nos passam a impressão
de que eles estão contradizendo toda a Escritura, de que Deus predestinou uns para o céu e outros para o inferno. Mas não se preocupe, estes textos não estão contradizendo a Bíblia toda, é só uma impressão. Você pode conhecer e você pode estar pensando em Romanos capítulo 9, versículo 22, onde Paulo diz que Deus está tratando com os vasos de honra e os vasos de ira. E ele diz, se Deus, querendo mostrar o seu poder, ele suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Isaías, Paulo está falando, Romanos 9, 22, Deus preparou vasos de ira para a perdição. Paulo não disse isso. O que Paulo está dizendo no versículo 22 é que Deus está lidando também com vasos preparados para a perdição. Ele não diz que foi Deus quem preparou. Mas se você observar o versículo 23, Paulo diz que Deus preparou os vasos de honra. Foi Ele quem preparou. Mas no 22, Paulo não diz. Diz que vasos de ira são vasos preparados. E o texto não diz que foi Deus. Na língua grega, a expressão que aparece é katatizo. A expressão fica mais fácil de entender no grego, no original de Paulo, porque katatizo significa prepararam-se a si mesmos. Entendeu? Então o que Paulo está dizendo no versículo 23 é que Deus preparou vasos de honra. Mas no versículo 22, Paulo está dizendo que os vasos de ira, eles que prepararam-se a si mesmo. É isso que está dizendo no texto original. Outra coisa muito importante, João 17 e 12. Você pode estar pensando, mas Jesus, na oração sacerdotal, ele fez menção a Judas como filho da perdição. Judas era o filho da perdição. Na sua rua existem muitos filhos da perdição. Na sua família, quem sabe se existe alguém filho da perdição. Na sua escola existem certamente muitos filhos da perdição. Filhos da perdição não são aquelas pessoas que Deus predestinou querendo que fossem para o inferno. Isso é uma interpretação muito ingênua e fora da verdade. Filhos da perdição são aquelas pessoas que livremente morrem dizendo, eu não quero Jesus, entristecendo a Deus. Livremente morrem, mas não aceitam Jesus, entristecendo a Deus. Isaías, e você tem provas bíblicas de que Deus não faria isso? Jamais. É a Bíblia que diz isso. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Assim diz o Senhor, aleluia, assim como vivo eu, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Louvado seja o nome de Deus. Você tem certeza, Isaías, que Deus não prepararia ninguém para ir para o inferno? Absolutamente, porque eu creio nas Escrituras. A Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 9, que Deus não retarda a sua palavra, como alguns têm por tardia, mas Ele é longânimo. 2 de Pedro 3, 9, Ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Eu creio nas Escrituras. Ainda hoje, eu estava relendo a nota de rodapé da Bíblia de Genebra, produzida pelos nossos irmãos calvinistas. Eles não podem mudar a Bíblia, mas eles comentam no rodapé. E em João 3,16, se você tem Bíblia de Genebra, pode observar em João 3,16 o comentário. E o comentarista diz, quanta petulância. Ele diz que quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, certamente não se refere ao mundo mesmo, porque Deus não amou a todas as pessoas por igual. Ele diz que quando a Bíblia fala Deus amou o mundo,
é uma referência ao mundo dos eleitos. Entendeu? A Bíblia diz que Deus amou o mundo e ele interpreta lá que não é o mundo mesmo não, é o mundo dos eleitos. Eu cito agora a expressão do famoso homem de Deus, século XIX, na Inglaterra, Charles Spurgeon, o maior pregador da história do protestantismo. Charles Spurgeon, quando comenta uma interpretação dessa, ele diz sobre isso: isso é lançar dinamite no texto das Escrituras para destruir o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Spurgeon não aceitava essa interpretação de forma alguma. Aí ele dizia: se a Bíblia diz que é o mundo, é porque é o mundo, e ponto final. Glórias a Deus. A Bíblia diz aquilo que está dizendo. Ela fala aquilo que quer dizer. E ela nos ensina de maneira muito peremptória. O mundo, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 17, e o versículo de número 30. Olha que texto bonito. Porque Deus chama hoje a todos os homens de todos os lugares que se arrependam. Atos 17, 30. Porque hoje Deus chama ou diz a todos os homens de todos os lugares que se arrependam. Eu sei que alguns líderes calvinistas defendem que o homem não tem livre-arbítrio hoje. Ele só tinha antes de pecar. Mas a palavra de Deus nos mostra em Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19. Olha que texto bonito, bem depois do pecado. Os céus e a terra, diz o Senhor, eu tomo hoje por testemunhas contra vós, de que proponho a vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha a palavra do Senhor, Deuteronômio 30 e 19. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Louvado seja o nome de Deus. Eu poderia sim pregar sobre um Deus que determinou todas as coisas, até mesmo o mal, que determinou uns para o inferno e outros para o céu. Mas este não seria o Deus das Escrituras. Este não seria o Deus verdadeiro. Com todo respeito aos nossos irmãos deterministas, ditos reformados, ditos calvinistas, com todo respeito, porque muitos deles são realmente cristãos piedosos. Mas quando temos que escolher entre o determinismo e o que a Bíblia diz, trazendo a palavra de Deus, escolhei a vida, escolhe a vida. Quando temos de escolher entre o determinismo e a voz das Escrituras, escolhe a vida. Sinceramente, nós escolhemos as Escrituras. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Perder-se-ão por rejeitarem a graça gloriosa de Cristo Jesus. Nós ficamos com as Escrituras. Feche os seus olhos. Deus eterno e santo, nós te glorificamos pela grandiosa bênção da salvação. Nós te louvamos pela tremenda oferta da tua graça, que tem se estendido sobre todos os homens. Nós te glorificamos pela oferta da expiação de Cristo Jesus lá no Gólgota, oportunizando a todas as pessoas. Nós te louvamos por aquilo que a Bíblia chama uma tão grande salvação. Nós te louvamos, Senhor, porque sem merecermos, o Senhor Jesus morreu por nós, para que tivéssemos chance de vida eterna, de vida com abundância. Te louvamos pelo teu grande, majestoso e infinito amor. Nós te glorificamos, sim, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Receba a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a bênção e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém.